Bom dia, gente. Eu sou a professora Graciela Aro e sou a professora de Sociologia de vocês. E hoje a gente inicia nossa aula com a definição sobre sociologia. O que é sociologia? Para que ela serve? A sociologia, ela é a ciência que estuda a sociedade e os fenômenos que nela acontecem, sejam esses fenômenos culturais, econômicos, religiosos, políticos, filosóficos, certo? A sociologia, ela se ocupa basicamente, olha aqui, de 5 elementos fundamentais. Quais são esses elementos? Olha, a estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais e os papéis que o indivíduo ocupa na sociedade. Então, esses 5 pontos são importantes: a estrutura social, os grupos sociais, a família, as classes sociais e os papéis que o indivíduo ocupa. Nós sabemos que a sociologia, ela busca explicar vários fatores que diferenciam o comportamento humano, ou pelo contrário. Por quê? Grupos sociais diversos tendem a se comportar de forma semelhante, mas nós sabemos que nem todos temos os mesmos comportamentos. Sabemos que a sociologia, ela considera o grupo social, não é isso? Ela considera as interações entre os indivíduos dentro do seu meio. Então, o objeto de estudo, ele pode ser de diferentes organizações. A sociologia, ela estuda muito essa questão da organização humana, como igrejas, empresas, escolas, hospitais, todas as instituições sociais, todas elas. Analisa a cultura, os grupos culturais, o seu impacto, não é isso, na sociedade. Então, a sociologia, ela é muito, minha gente, muito aprofundada. Por que você está falando sobre isso, professora? Porque antes da gente entrar no nosso conteúdo, é importante que vocês possam responder essas 2 perguntas. O que é sociologia? Qual é o seu propósito? Não é isso? Então, é uma ciência que se debruça sobre a própria sociedade e sobre todas as suas ramificações. A sociologia, ela se dedica a compreender as formas de interação, como eu disse. As formas de interação, a forma como o ser humano se comporta uns com os outros, certo? Esse olhar sociológico nos traz sempre uma nova perspectiva sobre situações que aparentemente são de natureza individual, mas que a gente sabe que quando a gente lida com o ser humano, a gente está envolvendo uma realidade coletiva, não é isso? É uma ciência? A sociologia, ela está intimamente ligada ao método científico, embora, claro, existam divergências sobre isso. Mas, como surgiu a sociologia? Vamos lá, como surgiu a sociologia? Alguém sabe, no momento que eu estou falando alguém poderia imaginar ou pensar assim, como é que ela surgiu? Bom, como toda matéria única, né? A sociologia, ela é uma matéria nova. Ela se iniciou em meados do século XIX. Foi com um filósofo chamado Auguste Comte. Ele propunha uma nova área de estudo que reunisse as principais áreas do conhecimento das ciências humanas, certo? Ele queria reunir todas essas áreas de conhecimento da ciência humana em uma única área, a qual se dedicaria a compreender todos os aspectos do homem social e os seus fenômenos. Então, é importante a gente saber que tiveram 2 momentos da nossa história,
da história geral que influenciaram, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. Mas isso aí é um conteúdo que a gente vai trabalhar mais na frente, não é isso, meninos? Mas assim, qual é a função mesmo da sociologia? Ela nos ajuda a encarar nossa realidade por ângulos que muitas vezes nós não conseguimos enxergar. Como seres humanos e indivíduos, estamos sempre acostumados, não é isso, a levar em consideração o que está no nosso contato direto, aquilo que está diretamente ligado à nossa realidade. Mas a gente sabe que não é bem assim. Nossa interação com os demais integrantes da nossa realidade, as interações, então tudo isso acaba moldando nossa própria realidade. E é por isso que nós estudamos a sociologia. Ela está aqui para nos fazer ver longe, certo? Eu não sei se seria a palavra certa, mas ela limpa a nossa visão do mundo. Ela nos faz perceber coisas que muitas vezes não sabemos ou simplesmente ignoramos. E isso é complicado. Então, isso é o que nós vamos estudar em sociologia. Compreender a sociedade, o indivíduo como um todo, no seu meio, certo? E aí, como eu disse, a gente vai ter um enfoque, a gente vai começar com o nosso conteúdo voltado, propriamente dito, para a questão do conhecimento. Existem muitas formas de conhecimento, mas assim, o que é conhecimento? É a relação do homem com um determinado objeto, certo? É a relação do homem, o homem como razão. É a relação que se estabelece entre o sujeito que conhece ou deseja conhecer e o objeto a ser conhecido ou que se dá a conhecer, certo, gente? Então, isso é conhecimento, certo? E aí nós vamos trabalhar alguns pontos como os tipos de conhecimento que nós precisamos saber. São esses 4 aqui, ó. Esses 4 tipos de conhecimento são muito importantes para a gente. Existem diversas formas de conhecer, gente, e de interpretar o mundo. E cada uma delas possui características específicas que as diferenciam das demais, certo? Nós temos a mitologia, o senso comum, as religiões, a filosofia, a ciência. Tudo isso possui a mesma finalidade: organizar informações que possam explicar ou dar sentido ao mundo e às coisas. Então, mudando as palavras, são diferentes áreas produtoras de conhecimento, certo? Agora, esse conhecimento ele é adquirido e transmitido a cada um de forma diferente. Essas particularidades são responsáveis pela distinção justamente aqui, ó, do conhecimento empírico. Não, deixa eu mudar aqui. Do conhecimento empírico, não é isso? Do conhecimento filosófico, do teológico e do científico. Então, nós temos esses 4 tipos de conhecimento: filosófico, científico, empírico, certo? E teológico. Então, vamos lá. Se eu estou dizendo para vocês que o conhecimento é uma forma de apreensão da realidade, e nós sabemos que os seres humanos vivem com outras espécies da natureza diferentes, mas que criam entre eles relações de realidade. Então, é por isso que nós precisamos do conhecimento. São, como é que eu posso dizer? Elas são perceptíveis aos nossos sentidos, na memória, na imaginação, no intelecto, na ideia de aparência, da realidade, na ideia do que é verdade, do que é mentira. Então, a partir desses modos, os indivíduos eles acabam interiorizando e aprendem o que está sendo colocado ao seu alcance, certo? É uma relação entre sujeito e objeto. Isso é fato. É uma relação, conhecimento é uma relação entre sujeito e objeto,
Certo, gente? Isso é fato. Então, vamos lá. Antes de entrar aqui, vamos só explicar. O que é o conhecimento? Eu já expliquei. É a razão entre o sujeito e o objeto. Mas e a sua importância? O homem, o ser humano, ele construi diversos sistemas de conhecimento como forma de dar sentido à sua própria vida, transmitir informações necessárias para a sobrevivência da espécie, certo? Então, nós nos diferenciamos, por exemplo, dos animais pela nossa própria postura, pelo compartilhamento de informações. E esses sistemas de conhecimento transmitidos são transmitidos de geração a geração, de grupo para grupo, formando o que a gente chama de cultura. Então, com o passar do tempo, o que a gente observa? O domínio da razão de diversos códigos de linguagem possibilitou a complexificação do quê? Do que nós chamamos de conhecimento. Então, isso é o que nós temos. Como eu disse para vocês, nós temos esse conhecimento empírico, o religioso, o científico e o filosófico. Mas também tem um tipo de conhecimento que não é o que nós vamos estudar, mas é o mítico. É a crença, né, em misticismo, que é o que acontecia muito no passado. Mas vamos lá. O conhecimento religioso, ele é feito pela crença, pela fé. São os dogmas. São os dogmas que nós adquirimos, certo? O empírico é a crença na tradição. Na tradição. O científico é na razão, na investigação. O filosófico é na razão, na reflexão. É quando nós argumentamos. Então, se o teológico é a crença, é a fé, através de escrituras, como é que ela é validada? Com os dogmas. E ela é transmitida por teólogos, líderes religiosos. Já o empírico é a crença na tradição. Não existem questionamentos. E ela é transmitida por qualquer um, por uma pessoa comum. São aquelas informações, aqueles conhecimentos que nós adquirimos do nosso próprio dia a dia. O científico é a razão, é a investigação. Ela é validada através de um método. Através de um método. E nós temos como a pessoa que transmite o conhecimento científico, o próprio cientista. Já o filosófico é a razão, é a reflexão, é a argumentação, é quando nós nos questionamos. E quem é que transmite esse conhecimento? O filósofo, certo?